Senhor, nosso Pai, nosso Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos. Nós sabemos, ó Deus, os caminhos que tivemos que tomar para que estivéssemos aqui hoje pela manhã, no dia de hoje. Senhor, como são incríveis as tuas obras, como são assombrosas as maneiras como o Senhor prepara cada momento de nossas vidas, quando nós estamos preparados para aceitar a tua vontade. Senhor, que nós estejamos sempre no epicentro, no centro da tua vontade, para que nós possamos experimentar aquilo que nós sabemos que vem de ti. Fala, Senhor, aos nossos corações, não através de meras explicações ou narrativas, mas através do tocar do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abram suas Bíblias no capítulo 22 do texto de Atos dos Apóstolos. Então, como o Rodrigo já disse, chamo James, minha esposa se chama Silvia. Nós trabalhamos na Índia já há 6 anos e nós, nesse último tour of duty, nesse último período de serviço, estivemos apenas 7 meses, foram 7, 8? 6, e fomos forçados a voltar, mas voltaremos. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Em Atos capítulo 22, eu vou ler apenas alguns versículos para que os irmãos entendam do que falo. Versículo 3, Paulo falando em uma assembleia. Eu vou ler aqui da Almeida do século 21. Versículo 3, capítulo 22. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E ele tem uma longa explicação no versículo 22, onde esse trecho aqui se encerra. 22. Eles o escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Quando nós compartilhamos da palavra de Deus, se você voltar ali para o versículo 3, você vai ver que Paulo faz como todos os fazem, todos nós deveríamos fazer. Ele se situa, ele se contextualiza naquilo que os seus ouvintes conhecem. Ele começa dizendo: sou judeu, sou brasileiro. Eu nasci em São Paulo, e fui criado em 5 cidades diferentes. Fui criado em São Paulo, capital, daí nos mudamos para Jacutinga, em Minas Gerais, depois nós fomos para Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, depois nós fomos para Vianópolis, estado de Goiás, voltamos para São Paulo, depois fomos para... já passou, né? Então, depois nós fomos para Uambo, em Angola, depois nós fomos para Lubango, também em Angola, depois, aí eu estava no primeiro ano do ensino médio, um pouquinho antes talvez, daí nós fomos para Windhoek, na Namíbia, e depois nós fomos para Johannesburg, na África do Sul. Eu voltei para o Brasil, conheci a Silvia, viemos para Brasília. De Brasília, nós fomos para Bangalore, na Índia. E hoje estamos aqui em Brasília. Okay? Então, como Paulo, nasci em um lugar, me identifico como tal, mas fui criado em diferentes lugares. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel. No meu caso, sim, fui instruído no rigor da lei de meus pais. Meus pais eram extremamente rigorosos, tanto que hoje eu não os conheço mais com os netos. O meu irmão tem 2 meninas e minha irmã tem 2 meninos.
e totalmente irreconhecíveis, né? Foram totalmente, não conheço. Nós fomos criados numa caserna, né? Fomos criados com hora para acordar, para arrumar a cama, para tomar café, para ir para a escola, para estudar, para tudo nós tínhamos horário, nós nunca ficávamos à toa, certo? Meus pais eram extremamente rigorosos, até pelo menos os 13 anos de idade, nós nunca tínhamos dormido fora de casa, você entende? Ou pelo menos fora de onde meus pais estivessem juntos, né? Nunca. E eu acho que a primeira vez foi aos 16 anos que eles permitiram que nós fôssemos a algum lugar sem eles. Eles eram extremamente rigorosos. Fomos instruídos. Nossos pais, e eu talvez tenha sido aquele que mais absorvi desses ensinos, fomos criados para estudar também. Eu digo que nós estávamos conversando sobre isso. É muito difícil você entender por que algumas crianças gostam mais de uma coisa e outras de outra, mas eu sempre gostei de ler, okay? Então, enquanto muitas crianças estavam fazendo alguma coisa, eu estava lendo, né? E a Silvia gosta de brincar com isso, mas eu vamos dizer assim, eu apanhava para ir brincar, né? E, bom, fui instruído e cheguei a Brasília, porque eu vim fazer um mestrado aqui. Eu tinha feito economia na graduação em São Paulo, vim para cá, daí fiz mestrado aqui na UNB em Relações Internacionais, e daí que nós fomos levados à Assembleia de Deus do Sudoeste, e depois continuamos um pouquinho mais, e naquele momento eu entrei no doutorado, comecei a fazer o doutorado, terminei de fazer as disciplinas obrigatórias e Deus nos levou para Bangalore. Então eu fui instruído de acordo com a rigor da lei de nossos pais e concluí o doutorado no final de 2014, defendi em 2015 e sempre fui muito zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Deus, Ele tem o melhor para nós. Nós cantamos isso, falamos, mas o aceitar a vontade de Deus, que é a melhor para nós, não é algo passível, não é algo que nós fazemos de forma passiva, é algo ativo, é o aceitar a vontade de Deus para nós. E observe que Paulo, ele diz, olha, eu sou de vocês. E eu pulei essa parte em que ele diz que ele começa a falar na língua deles, que era o aramaico. Quando ele começa a falar em aramaico, no versículo 2, né, que falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. Quando Deus nos leva a falar da sua palavra, nós precisamos fazer como Paulo. Nós precisamos falar na língua do povo. Nós precisamos claramente nos identificarmos no nível das pessoas com as quais nós estamos nos comunicando. Então ele fala, olha, eu sou como vocês, eu sou judeu. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não podemos assumir um palco, um pódio e expor como se estivéssemos expondo a selvagens, a pessoas que não são nada se não forem através de nós. Sim? E isso foi um erro de muitos missionários ao longo de muitos anos. Mas aqui na própria palavra, em Atos 2:22, ele já nos diz, olha, eu falo aramaico, eu sou judeu, eu sou instruído e também fui perseguidor. E ele vai falando até o ponto em que eles aceitam. Quando ele fala da ressurreição, quando ele fala de Jesus, aí acaba o momento de paz. Começa, matem esse homem, ele precisa ser morto. Versículo 22, não é isso? Eu acho esse versículo muito interessante, né? Eles escutaram até esta palavra. Mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Então a palavra de Deus, ela traz paz, ela traz o amor, esperança, até aquele momento em que a oposição se levanta. E daí que faremos? Daí eu vou chamar o Rodrigo para a gente conversar um pouco.
a igreja mais antiga da Índia, ela se chama Mar Thoma, e que vem de uma raiz do nome de Thomas, Tomé. Okay? E ele, segundo a tradição, no primeiro século da atual era cristã, Tomé, depois da crucificação de Jesus, ressurreição, da vinda do Espírito Santo em Jerusalém, um dos lugares para onde ele foi parar foi o sul da Índia, Kerala. Okay? E essa igreja, ela existe desde o primeiro século da era cristã. Só que essa igreja foi tão perseguida e ela mesma se ensimesmou, que ela virou mais uma casta. Eles são aceitos, eles são reconhecidos, mas só entre eles não são evangelistas. Então é uma igreja que tem um crescimento vegetativo, não é? Através dos filhos daqueles que fazem parte daquela igreja. Tem alguns milhões, mas só. Depois vieram os portugueses. Alguns milhões? Alguns milhões, porque na Índia tudo é em milhão, não é? Quando você fala uma pequena minoria, quer dizer 10 milhões, 20 milhões. É bom contextualizar. Pois é. Então, depois vieram as explorações, as conquistas, os descobrimentos portugueses, né? Que nos incluíram também. E com os portugueses vieram os padres. Eles também tentaram evangelizaram alguns. Depois vieram as missões modernas, como William Carey e outros, e eles também sacrificaram suas vidas. Pense bem, né? Nós passamos alguns anos de nossas vidas em missões. Eles iam para não voltar, né? A maioria nunca mais viu a pátria mãe. Ficou a vida inteira ali. E com todo esse esforço, com essas sucessivas levas de evangelização, hoje a Índia não tem mais do que 4. Nós não sabemos exatamente, porque o último censo se diz bastante assim, enviesado contra os cristãos, mas cerca de 4 a 4,5% da população da Índia, mesmo com quase 2.000 anos de evangelização. Apenas 2,5% a 4% conhecem a Jesus. Se a gente estiver falando de 1 bilhão e 200, é isso? Está chegando a 300, isso daí uns 52 milhões, é isso? Por aí. Exatamente. 52 milhões, isso aí tem bastante gente, crente. Mas se eu pensar no 1 bilhão e 250 milhões sem, aí significa que a gente tem... Sim, a fila do inferno continua gigantesca. James, você contou um pouco já da sua história, você já disse como é que você chegou. E aí eu quero que você diga, ou que a Silvia diga, o paralelo disso. Não, pode ser você, mas o paralelo disso em relação a ela, para a gente entender a história dos dois, claro. Ou seja, Silvia, você é de São Paulo mesmo? São Paulo, lá, vamos perguntar. Sempre morou em São Paulo, antes de ir para Brasília? Sempre em São Paulo, sempre mesma rua, mesma casa. Ai, que legal. Depois, quando nós nos casamos, você enganou ela e da rua. Pois é. Na mesma rua, a casa. Na mesma rua. Isso é apego. Família, né? As raízes profundas. O seu Antônio, o vô da Silvia, ele foi um dos pioneiros ali do bairro, né? Foi uma das primeiras casas na rua e viveu a vida inteira ali, né? Os pais também. E daí chegou o James e boa, né? Ou seja, você podia ter se identificado com o James, não, eu também morei num monte de lugar, né? Pode ser que eu tenha chamado missionário. Ou você pode ter morado sempre no mesmo lugar, na mesma rua, e ainda assim o Senhor te chama, né? Nele não há judeu, não há grego, né? Há servos. Silvia, e aí, bom, esse rapaz chega do nada e te arrebata, como é que é isso? Casamento, enfim, como vocês se conheceram? A gente estava bem aqui, a oportunidade de fazer o doutorado, ele estava trabalhando, estava bem, a gente foi ficando. Como é que surgiu o chamado? A percepção do chamado? Antes do seu, no dela. Porque eu imagino que
até pela história dos seus pais e tal, que isso fez alguma coisa ou não? Tá ótimo, então conte dos dois. Não, então, porque assim, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu faço isso, né? Que, em geral, no Brasil, nós temos poucos missionários, filhos de missionários. Nós temos muitos pastores, filhos de pastores, né? Mas missionários são poucos. Porque aquela, assim, eu mesmo não queria para mim, nem para nenhuma geração futura, aquilo que meus pais tiveram. Que eles realmente foram pioneiros numa época que parece que 40 anos atrás pouca coisa mudou. Não, muita coisa mudou. Naquele período, por exemplo, quando nós chegamos em Uambo, para fazer uma ligação para o Brasil, tinha que fazer uma reserva, tinha que ir lá na telefônica, fazer o pedido, e daí em um dado horário o telefonista ligava. Isso, olha, nos anos 80, início dos 90, não faz tanto tempo, mas era muito difícil. Então eu não queria. Então, em geral, é como se fala de muitas outras profissões, né? Ou de ocupações, ou de chamados. Nós não queremos para os nossos filhos as mesmas dificuldades que nós tivemos. Então, certamente meus pais, eles nunca de forma ativa nos encorajaram a ser missionários. Não. Tanto que nós viemos para Brasília, eu sou professor. Então, eu dava aula em duas faculdades aqui de Brasília e dava em cursinho também, preparatório para o Rio Branco. E eu não tinha nenhuma razão para sair daqui, né? Então, não era porque nós estávamos desocupados ou porque não tínhamos algo melhor da vida, muito pelo contrário, nós tínhamos tudo para não sermos missionários. Então, não foi como Deus falando com Elias, não foi uma tempestade, não houve. Nosso chamado foi como nós falamos para as crianças, e eu tenho assim, às vezes uma certa dificuldade para achar palavras para falar. Assim, foi algo, missões não é algo assim abstrato, é um simples obedecer. Então, o chamado é para todos, e nós obedecemos, sim, daquilo que nós somos chamados, para aquilo que nós somos chamados, e nós, dentro de uma série de situações em que o Edilson veio para Brasília, foi criado um departamento de missões na igreja, daí fala, você é filho de missionário, você deve ser o secretário de missões. Não foi assim tão simples, uma irmã sonhou e tal, não foi assim, mas eu estou simplificando. E falou, não, tá, ok, aceitei, fui mandado participar de uma conferência, lá estava o Edilson, ele compartilhou e chamou quem quiser conhecer o trabalho. Daí teve uma equipe da L2 que foi organizada para ir, que eu fiquei sabendo que foi a primeira, eu não sabia que tinha sido a primeira. E o Edilson, louco, nos mandou para o lugar mais inóspito, né? Mechuca, né? E que é um lugar extremamente perigoso, como o Rodrigo pode atestar, né? O tipo de lugar que se acontecer alguma coisa, você morre lá e pronto, né? Não tem o que fazer mesmo, porque para descer para um hospital, você vai descer morto, né? Só isso, porque não tem muito o que fazer. Mas nós fomos e foi aquilo. Um dia ele me ligou, eu liguei para ele, e ele comentou que uma das maiores dificuldades que eles tinham não era abrir a carteira das pessoas, mas que as pessoas viessem para trabalhar, que alguns vão e são muito importantes, passam 15 dias, 20 dias, mas para ficar para trabalhar, isso é muito difícil. E mesmo na Índia você pensa, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, é muito difícil encontrar uma pessoa para fazer o trabalho que nós fazemos. Muito difícil, as pessoas não querem. Nós colocamos um anúncio no jornal cristão lá de Bangalore, precisando de um médico, podia ser aposentado, podia ser recém-formado, residente, o que fosse. Nenhum ligou. Nenhum. Outras pessoas ligaram pedindo ajuda para isso, né? Mas uma pessoa que fizesse o trabalho que nós fazemos e que nós estamos envolvidos ali, não. Então é assim, né? Então o chamado foi uma obediência. Havia necessidade, nós nos dispusemos aí por 1 ano e acabamos pisando na lama lá e não conseguimos sair até o momento. Continuamos por 6 anos, né? Mas ao mesmo tempo, olha só, não é um jugo, não é um fardo. Sim, é na linha de frente. O atrito está lá, não é? Mas é a nossa vida, né? E
Amém. Conta um pouquinho do chamado da Silvia, como é que foi isso? Como é que se processou em você essa percepção de que eu estou em Brasília, mas eu acho que eu estou indo para a Índia, meu Deus, vou, não vou? Deu tempo, muito rápido. Eu acho que em julho, né, que ele era bolsista também para cá. E aí não podia ficar trabalhando e sendo bolsista. E a gente estava com tudo pronto para ir para Montpellier, ia fazer o doutorado no sanduíche lá. E aí teve alguma data que o orientador perdeu e a gente não pôde ir. Aliás, então vamos para a Índia. Claro, Montpellier, França, Bangalore, Índia. Aí ele, vamos para a Índia. Eu continuo com a bolsa, já faz parte do sistema. Aí eu vou com o Alessandro na época. E na mesma semana já tá bom, o pastor, concordaram. Isso em julho, né? Isso. Aí começamos a vender as coisas e setembro compramos a passagem, novembro a gente estava lá. É simples, né? Cindy fez uma pergunta, o roteiro é dela, mas talvez eu quero dizer assim, me parece que isso foi muito leve dentro do casamento, assim, isso não ou não. Como é que foi a decisão disso dentro? Porque às vezes um está mais preparado, um tem um desejo maior, outro não, mas foi tranquilo isso para vocês dentro do casamento, sim ou não? Por isso que eu avisei que era a pergunta da Cindy. Só comigo elétrica, não precisa. A aceitação foi muito. Vamos dizer, claro, talvez a decisão, olha, a ideia partiu, eu fui o oráculo, ok? Falei, mas a decisão tem que ser, não tem como você levar um ou outro para a Índia sem a anuência. Beleza, né? A chegada lá, como foi? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque a primeira chegada realmente é a mais impactante, porque depois nós não vemos mais nada, mas sim, a primeira chegada, se você chega no aeroporto, tudo bem, mas você vai aos poucos assimilando, assim, vendo as coisas, os odores, as vistas, e lá, por exemplo, Kamanahali, como o Gilson nos levou pela primeira vez. Isto era um lugar bom para morar. Mosca saindo do chão, ficar sujo, horrível, que hoje eu amo lá, eu vivo lá. Esse lugar é bom, e hoje é um lugar, realmente nós achamos que o lugar é bom. Perspectiva, né? Essa é a questão. Alguma dificuldade para se estabelecer? O que vocês encontraram de maior barreira? Talvez não tenham tido tanta, mas o que vocês encontraram de mais dificuldade para se estabelecer? Eu digo que estou tentando fazer esse caminho de chegada, de estabelecer, da decisão. Tipo, alugar um imóvel foi difícil, ou sei lá. Não, nós dizemos assim, olha, que quem não quer ficar, Deus abre as portas para tudo dar tudo certo. Mas tem muita gente que fica tão desesperada, que quer tanto, que ama tanto, que fala que é apaixonada por aquele lugar e tal. Deus só faz assim, pá, o pessoal vai embora, entende? Então nós não tivemos essa paixão, né? Porque tem gente que diz que ama a Índia, né? Nasceu pra isso, não, eu amo a Deus. Nunca pensou. Eu sempre me identifiquei com a África, né? Eu fui criado, passei 12 anos na África e eu gosto, me sentia muito bem, né? Não tínhamos. Nós chegamos, aquilo que as pessoas diziam que não dava, que era impossível, para nós foi tudo muito fácil. Então, por exemplo, encontrar a casa, o apartamento, nós alugamos um apartamento em um lugar muito bom, em que as pessoas normalmente... É verdade. gente, a informação, olha que assim, o checklist. É na perspectiva dele. O apartamento era muito bom, mas o lugar não era bom. Minha amiga, quando foi, eu fiquei morando numa favela. Mas o apartamento era bom, já tinha piscina,
Sim, é aquela história. A Índia é o Brasil mais do que é o Cubo, né? Tem assim aquela miséria absoluta do lado de muita riqueza e convive muito melhor do que aqui no Brasil. Tanto que lá os prédios, né, nesses lugares, quem vai para São Paulo, pro Rio, você vê que é o normal. Você tem aquele aquário, né, antes de você entrar no prédio. Não, na Índia é tudo aberto. Tem a cancelinha e tal. Tem pessoas lá da janela do nosso apartamento de manhã, né, a vilazinha de trás, e tem lá as pessoas defecando ao céu aberto e tal, e não sei o quê, que é uma vila, certo? No meio da cidade. E tem um prédio que é muito bom, que não tem água do sistema municipal, porque não tem, mas o prédio tem água encanada, tem gerador. Então, por exemplo, a dona do nosso apartamento lá, ela é hindu e é daquele Radha Cliff, não sei o quê. E ela na época eu era vegetariano. E foi um ponto a favor, que eu lembro que ela falou assim: a gente tem que lutar contra o massacre do gado, contra o massacre dos bovinos, né? Porque são sagrados. Você está dando aula para as crianças, se alegar. Eu falei assim, eu sou vegetariano. Ela gostou tanto que pronto, e foi indo. Nós conseguimos as coisas que precisávamos, a documentação, tudo. Deus foi abrindo as portas. Em algum momento, assim, é diferente você ir para um local, como a Juliana foi, né, para o Haiti, você sabendo que tem prazo para voltar, ou quando eu estive lá, quer dizer, você vai e sabe que bom, 15 dias, 20 dias, eu vou dar. E outra coisa, você vai assim, opa, vim para ficar, quer dizer, você veio pensando que era um ano. Mas assim, teve aquele momento que você percebeu assim, não, realmente era aqui que eu deveria estar, ou essa sensação de realmente Deus me quer aqui. Você tem marcos disso? Sim, claro. Você comentou no começo do trabalho que nós desenvolvemos, especificamente da Silvia. Essa missão que nós trabalhamos, a Throw the Net, que estava falando para as crianças, né, que é lançar a rede, ela se iniciou em 2003, né, o Edilson chegou em 2001, e eu acho que o trabalho em si formalmente começou em 2003, e nós chegamos em 2012. Então, nós podemos dizer que houve um antes e um depois. Na semana que nós chegamos, todos os trabalhadores indianos foram mandados embora. Todos, né? Todos eles foram. E nós acabamos assumindo a missão, sendo que nós tínhamos nós vamos para fazer isso. E chegamos, nunca fizemos aquilo que nós dissemos que iríamos fazer. Nós acabamos assumindo o trabalho em geral, né? E várias situações que Deus nos usou pela sua misericórdia e graça, em muitas situações, não é? Assim, por exemplo, o próprio trabalho administrativo da Silvia, do envio do sustento dos missionários locais, o próprio trabalho dos missionários locais, que estava em uma situação bem complicada e havia um lobo em pele de ovelha, né, de cara, que estava roubando do trabalho e ninguém sabia, e Deus nos mostrou aquela situação, nós pudemos arrancá-lo, né, e entre tantas outras, né? Sim. Cíntia sugeriu vocês compartilhassem talvez algum momento marcante. Bom, a chegada de vocês, isso acho que gerou essa convicção de estar lá. Mas assim, alguma coisa marcante, enfim, que vocês gostariam de compartilhar especificamente, que tenham passado, né, como experiência? Nem aberta a pergunta, eu sei, mas e cada ano foi um ano, né? Nós tivemos múltiplas situações. Enquanto você pensa, então eu vou dizer, o roteiro termina com uma pergunta de perspectivas. O que vocês esperam, não só para o trabalho, mas para o desenvolvimento do que vocês estão fazendo lá, o que vocês pensam para frente, e enfim, para a igreja também, se a igreja tiver alguma coisa a perguntar. Mas não esqueça de contar esse fato marcante. Não, sim. Vamos pensando. Se alguém tiver uma pergunta, por favor. Além do que vocês ensinaram lá para a população indiana, o que vocês aprenderam
sobre a cultura deles, as filosofias, né, o hinduísmo, o taoísmo, e essa questão de ver sagrado em todas as coisas, ver tudo sagrado. E como Paulo, né, que se fez de novo para ganhar os loucos, queria saber o que, além do que vocês ensinaram, o que vocês aprenderam. A segunda parte desse estudo que eu comecei é exatamente sobre isso, como Paulo se fez por aqueles que ele estava evangelizando, né? E nós temos essa visão da Índia, tanto que o Rodrigo comentou, né, que quem vai passar férias na Índia, né? Na verdade, muita gente, viu? Muita gente. Aqui, talvez não vão, claro, nos lugares que vocês foram. Boa, outros lugares mais turísticos, mas também tem aqueles de aventura. Mas eu acho que a principal coisa é que você se põe no lugar deles, né? E você, porque assim, os indianos, eles são alvo de muito preconceito no mundo todo, né? As pessoas falam mal do cheiro deles, falam mal da aparência, falam mal dos hábitos, da religião. Então eles imagina, a gente acha, principalmente nós brasileiros, nós levamos as coisas muito para um lado assim, jocoso, né? Nós brincamos com tudo. Mas imagine você no papel deles, que são vistos, né, pelo mundo dessa maneira tão negativa. Então fala mal disso. E eles sabem disso, né? E infelizmente, como eu disse também, muitos dos que foram evangelizar antes quiseram mudar a cultura e não como se fosse algo que o evangelho fosse não, ou isso ou aquilo. E muitas coisas nós sabemos que não é assim, né? Que nós somos brasileiros. Por mais que nós muitas vezes queiramos ser alguma outra coisa, quando você passa um tempo fora do Brasil, você percebe, eu não sou daqui, eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, eu sou judeu, eu sou brasileiro. Então essa é uma das principais coisas, que você começa a reconhecer quem eles são. Eles são indianos, eles não vão mudar por causa de você. Eles são assim. Mas o Evangelho os alcança. Amém. Com a cultura, com os hábitos, com a comida deles, com o que seja, não interessa. Essa vestimenta humana, nosso Senhor, Ele quer salvar a nossa alma, né? Ele não quer trocar o modo como nós nos vestimos, o modo como nós penteamos, se nós temos cabelo facial ou não temos. Para Ele isso é o que Paulo diz, não é? Ele diz, olha, eu me fiz louco, né, pelos loucos. Então, e às vezes a gente diminui esse sacrifício paulino, entende? Não, ele se despiu. Você imagina o que era ser um judeu ortodoxo, fundamentalista, e retirar aquela carapaça toda e falar, não, olha, eu sou humano e eu sou eu sou digno de morte, né? O salário da minha vida é a morte, mas o dom gratuito é a vida e é para todos, né? A questão da religião, isso é uma coisa bem também fundamental dos indianos, da maioria, né? Tem muitas exceções, os cristãos talvez, mas eles não querem, e isso é uma dificuldade do evangelho, eles não querem exclusividade. Okay? Então a religião indiana em geral é muito inclusiva, pode ser mais um, qual o problema? Então você vai em alguns lugares que nós trabalhamos, por exemplo no leprosário, tem lá a imagem de Jesus, Jesus aos braços de Maria, daí tem todos os outros deuses indianos principais, que eu não vou mencionar o nome, e são todos juntos. Para eles aquilo é a coisa mais normal. Qual o problema? Ou então você tem um altar católico num lugar, do lado de um templo, e assim vai. Para eles é o normal. Nós temos que ter sabedoria de Deus para navegar nessa situação. E nós sabemos que o nosso Deus é o único Deus. Mas para isso nós não precisamos ofendê-los. Nós não precisamos pisar na cabeça. Não, nós precisamos pisar na cabeça do inimigo, mas não das pessoas, né? Nós realmente aprendemos a ser tolerantes. O Evangelho é a verdade, mas é uma verdade que liberta, que não machuca, que tolera,
Então é um evangelho que nós somos impregnados desse amor, não é? E é através desse amor que nós compartilhamos, não através da oposição. Desculpa ter continuado a resposta. Gente, engraçado você falar isso, porque na outra vez que teve aqueles outros missionários falaram sobre as castas. Você está falando de forma inclusiva, mas nós, no Evangelho, no cristianismo, a gente não vê diferença de pessoas em relação a gente se olha todos como os irmãos, não importa se o outro tem um cargo importante na sociedade. Sim. Mas você falou que eles são inclusivos, mas continua tendo, porque dentro da igreja tem essa... Sim. Não, você está correto. Lembre-se, eu estou falando de inclusividade de crença. Isso não quer dizer que ele tolere, por exemplo, é mais fácil de um indiano ser amigo de um estrangeiro do que ser amigo de uma pessoa de uma casta mais baixa. Okay? Então, a questão da casta, assim, ela permeia a sociedade. Ela é, como dizem, né, é o próprio tecido do qual essa sociedade se faz, não é? Então, sim, a casta é muito importante. E ela está em todo lugar. Sim, sem dúvida. Onde tem o cristianismo, mesmo. Infelizmente, tem igrejas que não se misturam, por exemplo. Tem igreja desse lado da cidade para aqueles de casta mais alta, igreja do lado de lá, casta mais baixa. Tem as línguas também. Lembre que a Índia, ela é também a sociedade da separação. Por quê? Porque tem muitas línguas, então as pessoas têm sei lá, numa cidade como Bangalore, é normal as pessoas falarem 5, 6, 7, 8. Nós conhecemos pessoas que falam 10 línguas. Okay? Porque tem muita língua. Daí tem as separações por língua. Daí tem a separação por casta. Dentro da casta tem as subseparações. Então tem muita coisa assim. Então, mas a mensagem do Evangelho é exatamente a superação disso. Isso aí não quer dizer nada. O ser humano tem muita dificuldade quanto a isso, certo? Mas o Evangelho, a nossa mensagem, olha, o amor de Cristo, ele é infinitamente maior, mais forte do que todas as subdivisões humanas. Essa é a mensagem. O ser humano tem que aceitar. Mas, sim, a divisão fazer uma pergunta assim, pensando na Índia, né? Em todos esses envolvimentos sociais, com o advento da internet, evidente que eles têm uma compreensão do mundo no geral. E aí pensando nisso e fazendo um contraponto com o que você disse em relação à aceitação, né, de mais uma pensamento filosófico, mais uma religião em si, qual é o modus operandi mais indicado para que você consiga fazer com que o cristianismo, de alguma forma, ou não o cristianismo, mas a mensagem do Cristo realmente tenha a sua devida relevância e seja compreendido a partir do ponto dessa aproximação religiosa ou dessa globalização religiosa? Uau, é uma pergunta, é aquela pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque assim, ao longo dos séculos, né, várias estratégias já foram tentadas. Então, pela educação, a nossa missão, por exemplo, ela sustenta creche numa das maiores favelas muçulmanas de Bangalore. É uma creche cristã na favela e ela é aceita. Então é um modo de atrair. E a Silvia mostrou para as crianças, por exemplo, uma reunião com as mães das crianças. E elas estão todas, né, com niqab e tal, com vestidas, e elas estão lá na creche cristã. Então Deus tem dado muitas estratégias. Por exemplo, nós temos as campanhas de atendimento médico e odontológico. Também é um modo de trazer as pessoas. Então Deus tem dado estratégias. Eu tenho uma preferência, eu acho que, olha só, se você pensar assim, quantos cristãos têm amigos não cristãos? Amigos de verdade. Então, no Brasil já é difícil.
Porque se fala, mas se você é atraído por isso, você é levado a isso, tá? Imagina uma sociedade como a indiana, em que há uma separação muito grande entre as pessoas, de caças, de línguas e tal. Então, um não cristão ter um amigo cristão, isso é uma coisa que é um anzol fortíssimo. Porque quando você se relaciona pessoalmente com alguém e ela vê que o que você tem espiritualmente é o melhor, não tem comparação. E é algo muito difícil, que leva tempo. Uma amizade é uma coisa de tempo. Eu compartilhei outra vez, né, que meu pai, ele era da Umbanda, ok? Ele era, e minha avó, meus avós eram, bom, o pessoal de terreiro, ok? E um amigo do meu pai era um pastor evangélico, pense isso nos anos 70, e eles foram amigos durante 8 anos antes do meu pai vir a Jesus. Se hoje já é algo assim, o seu melhor amigo é um bandista, você é pastor, já causa um estranhamento muito grande, você fala, isso não é de Deus. Imagine nos anos 70. E esse homem, ele orou pelo meu pai durante 8 anos e foi amigo dele. E ele veio a Jesus. Okay? O que nós podemos fazer? Ser amigo é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer por uma pessoa. Imagine, né, se todo cristão na Índia tivesse 3, 4 amigos não cristãos. Isso é difícil, mas ele atrai, né? Jesus, o que Jesus fazia? Ele ia lá sentar com os pecadores, com aqueles, algo impensável nos dias de hoje. Imagina na Judéia de 2000 anos atrás. A pessoa que está do seu lado é uma meretriz e você está lá compartilhando uma refeição com ela. Pois é. E Jesus foi atrás deles. Então, eu acho que a estratégia de evangelização está na palavra de Deus, não está em nenhum outro lugar, está na palavra, mas colocá-la em prática requer decisão. E o exemplo é a melhor maneira, né? Porque dentro da igreja os missionários são poucos, né? Poucos. É o chamado, mas poucos vão. E lá na Índia se fala que tem igreja por caça, às vezes. Tem mas vai lá na onde você prega, tem vários indianos de várias castas, né? Que só ficam separados do banco. Mas vendo que você une, acaba depois trazendo a unicidade. Venha nos visitar e daí você vai entender um pouquinho mais. Boa. É bem mais complexo, mas sim, lembre-se, nossa missão, ela apoia missionários locais. Eu não tenho como ser indiano, não tenho como falar a língua deles, ter a instrução deles, mas eu posso apoiar aqueles que são, e é isso que nós fazemos, principalmente, além de outras coisas. Eu acho que o Fabrício tinha alguma coisa, daí a gente encerra isso? Não, assim, eu acho que precisamos encerrar, mas se você tiver, justamente quer fazer uma, então vai. Faz isso. Gente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a igreja, acho que tem participado há algum tempo da oração, vocês possível, e queria que você falasse um pouco sobre os projetos que têm sido desenvolvidos lá por vocês. Já emenda com as perspectivas e aí para o futuro e a gente... Tá bom. Então, sobre os projetos que fazemos. Então, primeiramente, nós somos muito gratos a esta congregação pelo que vocês fazem, né? Vocês são nossos mantenedores, né? São daqueles que se unem com outros para que essa obra na Índia também ocorra. Então nós somos gratos por vocês. Fez que vocês fazem algo real, palpável pelo trabalho na Índia. Amém? A missão tem 13 projetos. Estão separados em, nós podemos dizer assim, crianças, mulheres e pastores. Crianças, nós temos uma creche na favela muçulmana, 2 escolas, uma numa região de maioria budista, okay? Que fica na fronteira, 30 quilômetros com a fronteira com o Tibete, que foi onde o Rodrigo, o Eduardo e o Fernando estiveram. E eu pretendo voltar lá agora em novembro para o Natal em Michuca. Nós também, a partir de faz um ano, nós estamos mantendo uma escola em Bengal, West Bengal, né,
que é a maioria hindu. Tem a Jubilee Home, que é a casa para filhas de mulheres envolvidas em prostituição. Bom, daí são os de crianças. E Crianças da Graça, que são as crianças órfãs, que são cuidados por famílias de uma igreja local lá de Bangalore. E uma história também que são do pastor Das, que nós apoiamos. Em Myanmar. Sim, e claro, Myanmar, que é a casa da colheita, Harvest Children Home, que fica em Myanmar, que é o país vizinho, que nós apoiamos também. É uma minoria étnica que é muito perseguida pela maioria birmanesa, né, e tal. Daí tem o trabalho com mulheres, que tem as viúvas, que ficam em Kalasapadu, que na Índia tem, por isso que eu falo, tem que ir nos visitar, venha nos visitar, okay? Que há um preconceito muito grande contra viúvas na Índia. Elas são vistas como sinal de má sorte, de um monte de coisa. Então, em geral, e há muitas exceções, okay? Em geral as mulheres, as viúvas, são colocadas de lado. Elas vão lá para as cidades sagradas do hinduísmo, Benares e tal, e elas ficam por ali, ficam até morrer, longe da família. A família abre mão, okay? Ela abandona a viúva. E nós fazemos exatamente o contrário, porque na palavra de Deus nós temos que cuidar dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. E do estrangeiro, exatamente. Isso é uma parte assim que fortíssima. Então tem das mulheres, daí tem os cuidados médicos, me ajuda se eu for pular alguma coisa. Daí tem as campanhas médicas, que são um trabalho de apoio aos pastores. Então nós vamos, como nós temos aqui Tarde do Amor Cristão e tal, só que é um trabalho que engloba mais coisas e em lugares mais difíceis, okay? E também é um trabalho que requer muito sustento e ajuda. Me ajuda. Cuidado pastoral, que é um dos principais. Nós sustentamos parcialmente missionários locais indianos, okay? Nós já tivemos, quantos foi o máximo? 120 missionários locais que eram apoiados pela nossa missão. E hoje? 25, 30. O que aconteceu? Mantenedores que desapareceram. Infelizmente acontece que pessoas que se comprometem e depois vão e não dizem nada, né? Mas isso acontece. Os ministérios autossustentáveis, que é a ideia de tornar os pastores responsáveis pelo próprio sustento, já que as igrejas, essas igrejas que nós estamos falando, em geral, são igrejas nas casas. Nas vilas há muita perseguição, muita mesmo. Tanto que mensalmente eu leio e traduzo, ajudo a revisar aqueles que... Tem alguém dessa igreja que nos ajuda com a tradução? Não? Podemos também depois conversar. Nós precisamos de tradutores voluntários. Pessoas que são impedidas de sair de casa pelos vizinhos para que eles não consigam ir à igreja. Então tem gente, por exemplo, que sai para ir para a igreja sábado à noite, dorme na igreja. Sei que isso pode sumir, acontecer. É bom, gente, a gente precisa ouvir isso, porque às vezes é tão difícil sair de casa no domingo de manhã para estar congregando com o povo de Deus. Não, mas nós também experimentamos isso. Nós também experimentamos isso. Bom, saem no sábado anterior, né, na noite, dormem para poder cultuar de manhã e ir para casa. Okay? Então isso acontece em muitas vilas, essa situação. Então existe perseguição real, pastores que foram apedrejados. É o que eu digo, né, que é o último capítulo, é o capítulo seguinte do livro de Atos. Nós ainda estamos vivendo esse momento, né? Não acabou, as pessoas continuam sendo perseguidas. Nós temos também implosão, não é, na própria igreja, que, vamos dizer assim, que trabalham contra o trabalho missionário, pessoas que se opõem, que acham que não, que para que você precisa ir para a Índia se tem tanta gente aqui
na maior favela do Brasil, na segunda, e para que você precisa ir? Meu irmão, a diferença é que aqui, na nossa favela de Brasília, tem centenas de igrejas. Centenas. Lá não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E as que tem, mal sobrevivem. Então, a perspectiva, Rodrigo, é envolvimento da igreja brasileira. Não basta contribuir. Você tem que, sim, você tem que orar. E você também tem que ir. Nós temos que... nossa preocupação tem que ser com a nossa família na Ásia, na África. Lembre-se, eles são a sua família. É família de Deus. Então é mais aparentado com você pelo sangue de Jesus do que seus parentes de sangue. Nós não podemos abandonar a nossa família na Ásia. Eles precisam de nós. Amém? Amém. Deus abençoe. Não é todo dia que a gente vai te perguntar, Pode ir lá também. Quanto custa o sustento de um desses 120 que viraram 25 obreiros normais, mas o custo para manter um desses? Sim, a questão de dinheiro é fácil. É isso que eu estava olhando para ela já. Teoricamente, $100. Que a gente acha pouco, porque muitos têm 2 filhos, 3 filhos, e a escola lá tem escola pública, mas a particular não é cara, porque eles têm inglês, para todos querem colocar os filhos em escolas públicas, né? Então a gente gostaria que fosse $100 para os solteiros e 150, 200 para os casados. Mas atualmente os casados com filhos estão com $100, os solteiros em torno de $60, $70. O que nós fazemos, é como se fossem rotas, né? Então nós temos mais de uma pessoa ajudando a sustentar um pastor. E assim vai. Não tem... O problema é que a gente recebe são igrejas do Brasil. E o dólar está 4 ou está 2, eles mandam a mesma coisa. Então a gente às vezes distribui a porta, não tem como. Se você pensar, por exemplo, quando nós fomos 2012 e hoje, o real perdeu muito poder aquisitivo, né? Nós perdemos muito poder de compra. Então, isso, claro, né? Mas está no controle de Deus, não é? Nós falamos, vamos parar de fazer missões porque o dólar está muito alto. Não é isso. Claro, fica mais difícil, mas, sim. As perspectivas isso? Sim. Sim, quais são as perspectivas? Então, nós temos... uma das coisas que nós viemos fazer aqui em Brasília, por exemplo, é formalizar a Throw the Net no Brasil. Okay? Porque até então, até agora, ela é uma organização informal. Não existe formalmente no papel. Então nós queremos formalizar para que nós possamos preparar o terreno para o crescimento. Então nós cremos que Deus tem mais. O pouco que nós fazemos faz uma diferença muito grande na vida de muita gente. É algo assim interessante. Quanto que custa a escola de Metiuca por mês, por favor? Esse negócio de ser exato, de dar um chute. O dólar de hoje é R$3.050. Quantos alunos e quantos professores? 7 crianças e 7 professores. Pois é. Imagina, nós sustentamos uma escola completa, olha, desde o aluguel, o salário dos professores, a merenda dos alunos, que essa igreja enviou, correto? Né? No ano passado vocês enviaram dinheiro para toda a merenda escolar o ano inteiro, para todo o ano letivo, okay? Vocês, né? E custa R$3.050. Então, assim, nós temos que contextualizar nossas vidas e aquilo que nós fazemos, né? Eu sou extremamente caro, eu vejo isso, que eu falo, meu Deus, como eu gasto dinheiro comigo mesmo. E olha, eu sou missionário, tudo bem, mas eu reconheço que eu não preciso de tudo isso. Não preciso, né? Mas
coloque sua vida, contextualize, pense o que eu posso fazer pela obra de Deus, né? E essa é a perspectiva. Nós queremos crescer, mas esse crescimento não depende de nós, né? É realmente o tocar do Espírito Santo na vida das pessoas e falar, olha, eu posso fazer um pouquinho mais, não é? E nós vamos, então, a ideia da Frozen no Brasil é realmente angariar fundos para que nós possamos fazer mais na Índia, fortalecer os ministérios lá. Nós somos extremamente leves, olha, pessoas assim, full time, tempo integral lá, eu e a Silvia e o Edilson, a Maslova, a Sheila que ajuda. Só todos os outros trabalhos, 13 trabalhos, são todos tocados por indianos. Okay? Nós só administramos, nós reunimos os fundos e distribuímos para aqueles que estão fazendo. Okay? A escola de Jata, que é muito maior, mas que nós começamos há pouco tempo, eu não vou falar sobre ela, mas ela tem 350 alunos. Okay? E nós enviamos muito menos do que para Michuca, certo? Lá é parcial, pois é. E assim vai. Então, por exemplo, a creche e na favela de Bangalore, muçulmana, é um milagre. Pense bem, por que muçulmanos tolerariam uma creche cristã no meio do principal reduto deles? Né? E eles aceitam. Lá as crianças aprendem a orar, cantar músicas, leem a Bíblia. E as mães aceitam porque lá as crianças têm alimentação, são bem cuidadas, agradecem que as professoras tratam as crianças muito bem, são abraçadas, cuidadas. Pedem oração às mães, elas fazem visita nas casas, vão orar, levam medicamento, vão vitamina. Desse jeito eles vão aos pouquinhos entrando nas casas. Vou tentar falar sem. Que eu lembrei que um testemunha que uma das crianças disse que era a primeira vez que ela tinha sido abraçada na escola, uma coisa assim, né? Pois é. Bom, é isso. Então a nossa perspectiva é essa, que nós podemos fazer mais pela graça de Deus, mas esse mais não depende de nós, tem que estar dentro da vontade de Deus. Nós acreditamos que formalizar aqui vai ser bom, vai nos ajudar, embora o Brasil tenha sido extremamente difícil, burocrático, mandar dinheiro legalmente para o exterior, não é? Então nós queremos ver quanto nós podemos fazer formalmente para que o trabalho possa crescer lá, né? Nós temos uma lista de espera longa de missionários locais que querem ser ajudados para continuar trabalhando, né? Então é isso, Deus, né, possa tocar os corações. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, por este privilégio de receber Silvia e James aqui conosco, de termos ouvido a tua voz através deles, de termos visto a atuação através deles, e da graça de podermos participar um pouco do que o Senhor tem feito lá. Que o Senhor, que pastoreia essa comunidade e cuida dela, também possa despertar mais, para que façamos aquilo que o Senhor tem designado para nós. Que o Senhor seja com James e Silvia, com Edilson Maslova, com Sheila, enfim, com todos aqueles que estão lá dedicados em tempo integral, com os outros obreiros, com os diversos ministérios, professores, ensinadores, cuidadores, tradutores, profissionais de saúde. Que o precioso nome de Jesus seja levado, seja conhecido, seja vivido, seja glorificado. E que o teu despertamento, que o teu doce tocar possa nos alcançar para sermos sensíveis a fazermos não simplesmente mais sermos aquilo que o Senhor deseja fazer. O Senhor não espera de nós simplesmente dinheiro.
o Senhor espera as nossas vidas.